Boa noite a todos. Cumprimentar aqui todos presentes. Nós daremos início na audiência pública das metas fiscais. Gostaria de cumprimentar aqui os servidores da Prefeitura de Paraibuna, cumprimentar o vereador Juninho e cumprimentar os servidores aqui do Legislativo. Nós, para conhecimento de todos, nós estamos transmitindo esta audiência pública pelos canais da Câmara Municipal, YouTube e também pelo Facebook. Qualquer manifestação daqueles que estão acompanhando pode estar encaminhando as mensagens pelas redes sociais e aí nós fazemos as perguntas aqui presencialmente aos que estiverem discursando. Eu vou ler o ofício para que a gente possa dar início nessa audiência pública. Ofício número 64 de 2023. Senhor presidente, veio por meio desse solicitar a Vossa Excelência autorização para utilizar o salão do auditório Nicanor de Camargo Neves para a realização da audiência pública das metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre do exercício 2022, visando atender o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalto que a referida audiência realizar-se-á no dia 23 de fevereiro de 2023, às 18 horas. Atenciosamente, Vitor de Castro Miranda, prefeito municipal. Eu, nesse momento, convido o contador da prefeitura, o senhor Joaquim, para utilizar a palavra nesta audiência pública. Aqueles que estão nos acompanhando aí pelos meios de comunicação, também informo que logo após a audiência pública das metas fiscais, será realizada aqui pela Câmara Municipal também a audiência pública da saúde, ficando a todos o convite de participarem, seja presencialmente ou pelos nossos meios de comunicação. Ademais, deixo a palavra disponível ao senhor Joaquim. Obrigado, Joaquim. Vereador Flavinho, boa tarde. Em nome do presidente dessa comissão de Finanças e Orçamento, eu saúdo aqui o vereador Juninho. Boa noite você, boa noite o servidor Jonatas da Prefeitura, o nosso diretor de saúde, doutor Rômulo, a nossa servidora da Câmara, demais internautas, quem está na rede social também, né? População em geral. Esse quadrimestre terceiro que a gente vai fazer aqui, como vocês sabem, inclusive a gente já tem vindo nessa casa, né, há um bom tempo, explicando, dando essa transparência das contas públicas, né, em cima da lei de responsabilidade fiscal. Como vocês sabem, vou registrar aqui também a presença do presidente dessa casa, o vereador Edinho. O que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, o terceiro quadrimestre é o fechamento do ano, tá? Então agora é o período de janeiro a dezembro, tá? Então o que vai acontecer? Nós vamos demonstrar aqui em números, tá? O que aconteceu visando o cumprimento da lei fiscal, tá? Elas têm os parâmetros da lei fiscal, o que cumpriu. Isso é o município, tá? Voltando a falar, essas contas que eu vou falar para vocês, está incluído a Prefeitura, o IPMP, a Câmara e a Fundação Cultural. Então, como está previsto, a gente vai falar do cumprimento das metas fiscais terceiro quadrimestre de 2022. Então, a Prefeitura, através da Diretoria de Finanças, vem apresentar à Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal o resultado da execução. Como que foi executado o orçamento do exercício 2022? A gente vai falar, então, do terceiro quadrimestre, os últimos 4 meses, que é o período que a gente faz relatórios, tá? Mas voltando a falar, ele vai encaixar o quê? A soma de 3 quadrimestres, 12 meses. Então, como está no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, tá? Na referida Câmara Municipal, tá? No Poder Legislativo. O que acontece ainda?
Essa forma de transparência que a lei fiscal ela começa a exigir, além da divulgação que a gente deu em jornal, no átrio, né, no site da prefeitura, nas redes sociais, o que ela vai demonstrar? Como se comporta a receita do município, como está a despesa do município, como que ele está caminhando, está cumprindo a lei, não está. E vocês são sabedores disso, tá? Todos esses relatórios que vocês têm em mãos são números técnicos e estão retirados em cima de balancetes da prefeitura, tá? Só que a gente vai trazer aqui de forma mais clara, mais compreensível para vocês, tá? Diretamente, o que é receita, o que é despesa, tá? O que arrecadou, o que gastou. A gente vai agora na folha 2 aí. Então, os principais objetivos da audiência pública são demonstrar, então, a receita arrecadada com a previsão. Quanto estava previsto, quanto que arrecadou. Demonstrar também as despesas realizadas, executadas no exercício. Quanto que estava fixado para gastar, quanto se gastou. Comparar receita e despesa no ano. Demonstrar resultado primário e nominal. O resultado primário é aquele objetivo prático. Quanto que eu ganhei, quanto que eu arrecadei, e quanto que o município arrecadou e quanto que ele gastou. Tá? O nominal, ele vai agregar o quê? Mas eu tive também uma receita que não é a função do poder público, mas é legalmente estabelecido. Aplicação financeira. O município não vive de aplicação financeira, mas o dinheiro tem que estar sempre aplicado. Tá? E quanto à despesa, ele geralmente tem alguma coisa para pagar. O que é parcelamentos, né, de dívida, eu tenho precatório, tem tudo isso para pagar. Eu tenho reza a pagar, tá? Então, tudo isso são despesas. Mas não é comum ficar pagando precatório nem reza a pagar. Mas a gente vai ter que compor também. Então, é o nominal. Quando eu pego o nominal, pego o que eu tenho de compromisso, como no linguajar popular, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Mas eu tenho um empréstimo em pagar. Esse empréstimo em pagar, ele vai entrar como uma despesa nominal. Não, eu tenho título em pagar. Ou ainda, a receita. Eu não vou achar que a hora extra que eu recebo, ou um bônus que eu recebi, tá? Que vai ser uma receita corrente normal. Não, isso aí é eventual. Faz toda essa. Então, primariamente e nominalmente. E depois, comparar as metas e as dívidas do município. Esse é o objetivo. Então, fazendo análise do resultado bruto da execução orçamentária, o resultado bruto da execução orçamentária analisa os comportamentos da receita e das despesas orçamentárias. Conforme de infere do demonstrativo, a receita bruta no período comportou no período acima das previsões e expectativas contidas no PPA, LDO e LOA, tendo em vista um aumento significativo da arrecadação de FPM, ICM, IPVA e outras transferências correntes, inclusive fundo a fundo. Tá? Vocês vão verificar ainda que o ano passado nós recebemos um valor de operação de crédito aprovado por essa casa. Tá? Isso tudo contribuiu para quê? Para que nós tivéssemos uma arrecadação acima da prevista. Vocês vão verificar aí. Então, tivemos um superávit financeiro e orçamentário. Tá? O que acontece também? Diante disso, quando a receita ela comportou além da expectativa, a prefeitura conseguiu desenvolver todos os projetos e ações governamentais previstos. E ainda tentou melhorar e buscou melhorar algumas ações e programas, tá? Inclusive de infraestrutura. Vocês viram, obras de infraestrutura, de pavimentações, também recebendo repasses estaduais, federais e também com contrapartida do Tesouro Municipal. Aproveitar o ensejo a registrar a presença da vereadora Janaína também, nessa audiência. Entretanto, tudo isso com cautela e responsabilidade, porque se eu não tiver cautela e responsabilidade, eu coloco as finanças em risco. Tá? A gente não interrompeu nenhum programa, a gente até melhorou, tá? Mas com os pés no chão. Inclusive, vocês são sabedores disso, esse ano é um ano novo na política nacional, é novo governo, né? Então, a gente vivia numa expectativa de como comportaria os primeiros meses, ou o primeiro mês, só que a gente estava lá em dezembro, então essa foto tirada, esses dados são de 31 de dezembro, o saldo bancário, o que executou, agora, pelo que a gente está olhando esse ano, está caminhando dentro da normalidade, eu quero falar assim. Então, a gente tem tudo para, no mínimo, empatar com a receita do ano passado. E vocês vão verificar agora, ó, receitas correntes, né? 79 milhões.
e 3 milhões de receita de capital, que é o dinheiro que o Dadtur manda para a gente. Então, o orçamento, 82 milhões. Voltando a falar, receita da Prefeitura, Câmara, Fundação e PMP. Tá? Voltando a falar ainda, 86 milhões é o que estava previsto. Chegamos a arrecadar 110 milhões. Ora, praticamente 28 milhões de excesso, né? Um valor razoável. Voltando a falar, só da Prefeitura foi em torno de 18 milhões. Então, o IPMP em torno de 10. Então, a Prefeitura, o município arrecadou mais do que expectativa. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fez o orçamento lá em setembro, agosto para setembro, a gente fez o orçamento do município em torno de 105 milhões, 104 milhões e alguma coisa, aprovado por essa casa. Então, a gente vê que o orçamento que foi aprovado em 2022 para 2023, de 105 milhões, a receita do ano passado ela superou a expectativa, ela já atingiu mais. Então, teoricamente, se tudo permanecer dentro dos conformes, tá? A gente tem tudo para arrecadar e atingir a meta com tranquilidade. Mas, não obstante a isso, temos que fazer a avaliação quadrimestral, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a receita daqui a um tempo, tá? Ou a despesa. Ou seja, a arrecadação, então, superou a expectativa. Quanto às despesas, na execução orçamentária, no que tange a despesa empenhada, comprometida, com a liquidada, que é certeira que eu tenho que cumprir a obrigação, ela foi realizada dentro dos parâmetros. Ora, ela apresentou superávit, ou seja, eu arrecadei mais do que gastei. Essa é a norma. Eu não posso gastar mais que o arrecado. No mínimo tem que empatar. Mas poderia até fazer mais coisas? Poderia. Mas voltando a falar, a gente estava fechando o ano, com o 13º, com todas as obrigações, com a política, né, desenvolvendo ainda no cenário nacional, a gente tem cautela, responsabilidade, vamos devagar. Tá? Mas sem prejuízo dos programas existentes. Tá? Não deixamos de atender a saúde, a educação, o social, tá? Melhoramos a gente melhorou o que pôde, fez investimento com dinheiro do Tesouro também na parte de pavimentação, aquisição de equipamentos, veículos, a gente não deixou isso à parte. Voltando a falar, com cautela. Aí vocês verem a despesa autorizada. A despesa, ela foi fixada também em 82 milhões, mas com os instrumentos legais, junto à Câmara Municipal, advindos de recursos de convênios, de excesso de arrecadação, de superávit do ano passado, financeiro, eu cheguei a uma autorização de 130 milhões. Ora, 130, tudo legalmente autorizado. Mas, se vocês forem ver, arrecadamos 105 milhões, gastamos 105 milhões, empenhamos 105 milhões, arrecadamos 110, o município, então, sob controle. Mais ainda, despesa que foi liquidada, que tinha compromisso assumido, folha de pagamento, encargo patronal, tá? Ficou em 96 milhões. Ora, ficou em 96, arrecadamos 110, o que vai acontecer? Pela despesa empenhada, superávit de 4 milhões e 228 mil. E pela liquidada, 14 milhões. Esses valores de 14 milhões, ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando um superávit financeiro para esse ano. Aí, quando a gente fala assim, opa, agora comecei o ano, tenho dinheiro, é claro que esses 14 milhões, 15 milhões quase, ele não é totalmente do Tesouro Livre, tá? Ele tem dinheiro, tirando o Fundeb, que a gente aplica todo o dinheiro, eu tenho uma parte da saúde, uma parte social, uma parte da educação, né, do QESE, eu tenho uma parte vinculada de operação de crédito, então não é tudo, mas praticamente a metade, tá? Em torno de 8 milhões, 7,5, é dinheiro do Tesouro, é dinheiro para garantir a folha de pagamento. A folha de pagamento de janeiro, a gente já estava com a perspectiva, janeiro eu tenho folha para pagar, eu tenho que pagar as férias, eu tenho esse dinheiro, tá? Tem os compromissos, pagar fornecedores, tá? Para vocês terem uma ideia, deixamos fornecedores em dia, o que tinha que vencer até 10 de janeiro, a gente pagou dentro do ano, tá? Então, ele tem cumprido. E tinha dinheiro para quê? Para fazer as coisas que tinha que fazer no começo do ano. O que é? Carnaval, tá? O primeiro momento, os eventos de carnaval, compromisso com o aporte do PMP, então a gente tinha dinheiro para isso. Então, a gente tem esse cuidado, tá? É claro que a gente fala assim, né? Mas por mês eu gasto uma folha. Chega em dezembro, tem 2 folhas para pagar. Então, não dá para a gente também achar que pode ir gastando. Voltando a falar, gastando com cautela, acompanhando os projetos, vendo a necessidade, ampliando o que pode, né? Sem fazer nenhuma, eu não vou falar loucura, mas sem fazer uma coisa sem pensar. Tudo estudado.
Tudo que a gente está fazendo lá é estudado, para a gente cumprir. Porque eu não posso comprometer as finanças do município. Não posso. Tá? Vocês sabem, né? Não é o caso aqui, mas quantos municípios às vezes não têm dinheiro para pagar folha de pagamento, não pagar fornecedor? O que a gente evita, paga em dia. Então, isso é bom para o município, porque o município ele tem que fazer isso mesmo, melhorar, prosperar. Tá? Então, o resultado final do período, ele fala o quê? Superávit na despesa empenhada e na despesa liquidada. Ora, gastei menos do que arrecadei, ou seja, eu não gastei mais do que arrecadei, eu gastei menos, cumpri os ditames da lei fiscal. Eu não posso ir gastando, eu tenho que gastar como na casa da gente, eu tenho que gastar com cautela, eu não posso ir fazendo dívida, tá? E acompanhando. Quando dá para melhorar, como na casa da gente do dia a dia, eu vou melhorar, eu vou trocar um carro, eu vou substituir alguma coisa, vou comprar um imóvel, vou reformar minha casa, tá? Eu vou ampliar, podendo, tá? Tem uma perspectiva, claro, de sempre melhorar. Isso aí traz reflexo para o povo, né? A população também é beneficiada com as melhorias. Ademais, município instância, né? Então já passamos o primeiro ano, 2022, como instância, praticamente certa instância, agora é instância, não tem que falar mais de interesse, entendeu? Estamos fazendo as melhorias necessárias da infraestrutura, buscando convênios para dar melhoria, porque estando o turismo desenvolvendo, desenvolve toda a cadeia social e educacional, tudo da administrativa da cidade. Ou seja, você vai dar infraestrutura para a população e também para o turista. Agora vamos falar do resultado primário, que a gente comentou agora, né? O resultado primário, tem que conhecer o seguinte, a receita fiscal líquida. A receita, eu tenho receita bruta, quanto eu arrecadei, tá? Só que na receita bruta, eu tenho também aplicação financeira. Ora, não é operacional. Numa empresa, ela também aplica o dinheiro, mas ela tem que fazer a produção dela. Ela tem escala de produção dela. É claro, a aplicação financeira, ela também contribui financeiramente, mas não é o carro-chefe. Então, o município não tem que ficar aplicando dinheiro, mas ele tem que aplicar pela legislação. Todo o dinheiro público tem que estar aplicado. Tá? É claro que você não vai falar assim, não, mas aí eu não vou guardar dinheiro. Também não vou guardar dinheiro. Tá? Não posso ficar guardando dinheiro para um futuro. Eu tenho que administrar minhas ações, meu serviço, meu plano, meus programas de governo. Eu não vou, o programa social, cesta básica, da saúde, eu tenho que adaptar isso, os programas que eu tenho que fazer. Voltando a falar, o que o governo faltar ou for insuficiente, o município vai fazer a parte dele. Vocês sabem, a gente vai falar da saúde daqui a pouco, a saúde tem um tríplice financiamento, estadual, federal e municipal. Então, eu tenho que ter dinheiro também, se a saúde tem que bancar com recurso próprio, a educação, mesma coisa. Tá? Voltando a falar ainda da despesa líquida. A despesa líquida é a despesa normal do dia a dia, mas eu tenho que pagar aquele parcelamento que eu tenho, tá? Aquela dívida de precatório, eu também tenho que fazer. Não é comum o município pagar precatório ou pagar dívida, mas se ele tem uma dívida assumida, tá? Ele tem que cumprir. Agora, no caso, a gente tem a operação de crédito. Eu tenho que pagar, eu tenho que amortizar minha dívida de operação de crédito. Tá? Que veio. Então, tudo isso não é comum, eu tenho que fazer com as minhas pernas. É a mesma coisa em casa, eu vou fazer um empréstimo no banco, para mim fazer um negócio necessário. O que vai acontecer? Depois tem que assumir essa dívida e ir amortizando essa dívida. Tá? Então, vamos aos números de resultado primário. Resultado primário, a receita prevista, líquida, a soma aí deu 82 milhões, que é o valor do orçamento do município. Tirando o orçamento, a gente estimava receber 1.803.000 de aplicação financeira, tá? Então, caiu para 80 milhões. Realizamos quanto? Realizamos 110 milhões de arrecadação. Tirando a aplicação financeira, que foi de 2.700, ora, já superou a expectativa nossa, tá? Então, ficou em 107 milhões. Voltando a falar, receita fiscal nossa, 107 milhões. Agora, vou para a despesa. Vocês veem a despesa aí, despesa corrente, despesa de capital, né? Voltando a falar, despesa corrente é o dia a dia, folha de pagamento, água, luz, telefone, combustível, né? É o dia a dia. E o investimento é pavimentação, aquisição de equipamentos, aquisição de veículos, tá aí, tá? Então, aí ainda tem a reserva de contingência e a reserva do PMP, reserva legal, inicialmente 130 milhões autorizado, e chegou a 96 milhões realizado, liquidado de compromisso. Olha para vocês verem,
A despesa nossa ficou 96 milhões, tá? Se eu subtrair os 96 dos 107 milhões, na outra folha vocês vão ver aí o resultado, 14 milhões, tá? Ou melhor, 11 milhões. Esses 11 milhões, resultado primário do primeiro aumento, eu tenho resultado primário, tirando o que eu arrecadei, o que eu gastei, 11 milhões. Ora, então, positivo, o resultado primário é positivo. Então, eu estou cumprindo a legislação. Eu não estou gastando mais do que eu recebo. Tá? Esse é um dos ditames da lei fiscal. Com excesso, atendi. Voltando a falar, sem prejuízo dos programas e ações que o município tem desenvolvido, tá? E melhorado e ampliado. Agora, o resultado nominal. Agora, a gente vai falar do quê? Você também tem resta a pagar, você também tem um passivo atorial junto ao IPMP, que é o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio PMP. O IPMP também tem um equilíbrio, quero falar assim, financeiro, porque o IPMP, ele é o garantidor da Previdência, né, da aposentadoria, dos pensionistas, do servidor público. Tá? Regime próprio, o município é responsável. Então, ele tem que ter o quê? Estrutura, graças a Deus, está bem estabilizado, mas até tranquilo. Mas o município, ele faz seu aporte mensal, ele tem que fazer aporte, ele tem que garantir também. E o Instituto de Previdência faz altos investimentos. Voltando a falar, ele também tem um caixa alto, tá? O caixa do IPMP também é alto. Hoje deve estar em torno de 67 milhões, tá? Por quê? Ele precisa garantir o funcionário que vai se aposentar. Que o regime nosso é regime próprio, não é INSS. Vocês vão verificar aí, ó. No exercício anterior, dívida fiscal líquida, 12 milhões. Esse é o valor, quando eu fechei o ano passado, quanto que eu poderia assumir de dívida? Ainda, 12. Pagando tudo que eu tinha que pagar, ainda podia investir mais, gastar mais, comprometer mais 12 milhões. Esse ano, 7 milhões. Aí você vai falar assim, nossa, então, piorou. Voltando a falar, o município, ele também faz o investimento, ele não para no tempo, ele vai só ficar juntando dinheiro, 12, eu quero guardar ano que vem 13, não, eu vou fazer minhas ações, eu vou fazer meus investimentos, eu vou fazer minhas obras, eu vou fazer minhas aquisições como é que fala, de imóvel, eu vou fazer, né, vocês sabem disso, eu vou fazer aquisição de bens de consumo, eu vou melhorar, vou ampliar meus programas da parte social, né? Eu tenho que fazer isso também, eu não vou ficar só juntando dinheiro, voltando a falar, eu não faço isso em casa, guardar dinheiro, eu tenho que ter uma reserva, claro, né? Mas não obstante a isso, tá? Eu também tenho que evoluir, eu tenho que ampliar, eu tenho que melhorar meu patrimônio, o município não é diferente, que eu tenho despesas futuras para me assumir, que eu já assumi. E, ademais, vamos ver isso aí, ó, somando o caixa do IPMP, da Fundação, da Câmara e da Prefeitura, 93 milhões, tá? A Prefeitura fechou em torno de 27 milhões, a Prefeitura, né? Voltando a falar ainda, então a gente tem estrutura, tem saldo, tá positivo, dá para administrar o ano que vem. É como se a gente fala assim, tem dinheiro no banco, dá para me pagar, começo do ano, minha despesa particular, escola, IPVA, etc e tal. Então eu tenho estrutura. Então, fechar o ano com o quê? Uma segurança financeira, o município também tem que fazer isso, tá? Foi tempos, né, de prefeituras que em dezembro, estava vendendo o IPTU do outro ano para garantir as despesas. O famoso ARO, né? Antecipação da Receita Orçamentária. Vendia-se IPTU, vendia-se FPM, vendia-se ICMS, vendia-se para fazer caixa para pagar 13º do ano. Isso era uma coisa comum. Com a lei fiscal, ela começou a segurar. Não dá para fazer isso mais. Entendeu? Você está comprometendo o orçamento futuro. E a gente sabe, particularmente, quantas vezes a gente fez isso. Compromete o pagamento que vem. Não está correto isso, você tem que adequar. Então, voltando a falar, a responsabilidade é fiscal, é geral. Tá? Quando o Brasil aprovou essa lei, muitas vezes a gente vai falar assim, mas você vai tomar conta? Tem que tomar conta sim, eu não posso fazer o que eu quero. O gestor público, ele é pior do que tomar conta do dinheiro próprio dele, é dinheiro do povo. Dinheiro do povo tem que prestar conta, o povo é do povo, não é o seu, você faz o que você quer, e você não faz que você acha que deve fazer, você faz com cautela. Então, o dinheiro público é assim, você tem que fazer as coisas de forma coerente, responsável, com cautela.
É o que a gente está fazendo. E as coisas vão fluindo, vão melhorando, vão ampliando. Porque você, quando você tem um bom nome na praça, eu vou falar assim, uma estabilidade financeira, você tem crédito, você assina convênio, você está pagando os tributos em dia, fornecedor paga com 30 dias, vende com 30 dias porque ele sabe que vai receber. Agora, quando você não tem crédito, aí complica. Aí tem que pagar à vista, você não tem, você fica... Como na casa da gente sabe disso. Então, hoje, se o município pagasse todas as dívidas hoje, tá? O atuarial, tudo, e poderia endividar ainda mais 7.171.000, tá? Então, analisando essa variação, o resultado nominal de 7 milhões, no resultado do modelo 2, 7 milhões que eu poderia endividar. Eu tenho isso ainda para mim assumir, tá? Quando foi feita a operação de crédito, tá? Por exemplo, a estabilidade do município, financeira do município, principalmente o cumprimento de todos os ditames da lei fiscal. Com isso, o município tem, positivo, pode fazer o que vocês têm estrutura para assumir essa dívida, o que muitas vezes não tinha. Voltando a falar ainda, modelo 3, está aí, amortização da dívida do período, eu fiz o meu ativo disponível, 18 milhões, e fiz o meu ajuste do passivo atuarial. Eu tenho que fazer meu ajuste atuarial, porque eu tenho que garantir, voltando a falar, eu tenho que garantir o IPMP, esse ativo, passivo atuarial do IPMP, ele já está vendo lá, ele faz isso regularmente de ano em ano, tá? Então a prefeitura melhora o aporte, aumenta o aporte mensal, né? Tem uma cota, fixado para o ano, tá? E eles também têm que fazer o ajuste dele, tá? Então, não adianta ter dinheiro, mas eu também tenho compromisso. O pessoal está aposentando, o pessoal está como é que fala? Aposentando, entrando pessoa nova, ampliando. Então, eu tenho que ter estrutura financeira para me pagar os tributos em dia. É o que o Instituto de Previdência tem feito. Então, para a gente finalizar as metas fiscais, o município está demonstrando, então, no terceiro quadrimestre, que cumpriu com os parâmetros exigidos pela lei fiscal. Tá? O município está equilibrado, está sob controle. A gente fala muitas vezes, tem muito dinheiro? A gente tem que falar, tem, mas eu também tenho compromisso, como no dia da gente. Posso ganhar bem, mas a gente fala, né, ninguém vê as pingas que eu tomo, todo mundo vê, mas os tomos ninguém vê. A gente brinca assim, né? Então tem que ter cautela. Eu tenho as coisas minhas, eu também tenho. Não é só que tudo que eu recebo para fazer o que eu quero. Eu tenho os compromissos, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, como no dia a dia de cada um de nós. Para mim finalizar aqui, eu quero agradecer a oportunidade, tá? Em nome do Executivo, dessa oportunidade de passar para vocês, né, todos esses números, né, para a população em geral, né, que a gente tem melhorado, a gente quer avançar, o município, o município quer melhorar, crescer, né, como qualquer um de nós queremos. Então, se o município melhora, as ações de governo melhora, a área social e da saúde, todas as áreas vão melhorar também. E obrigado pela oportunidade e estou aberto para qualquer esclarecimento ou tirar qualquer dúvida. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Joaquim, por vir explanar aqui nessa audiência pública com relação às metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano 2022, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou pedir para o Mido conferir para a gente nos canais da Câmara Municipal se tem algum questionamento da nossa população, onde, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, o Mido traz aqui para a gente apresenta nessa audiência pública. E também deixar franqueado aqui aos senhores presentes, aos vereadores, se quiser fazer algum questionamento, alguma pontuação, aproveitar esse momento agora que a palavra fica franqueada aos senhores nessa audiência pública. Primeiramente, boa noite, Joaquim, Flavinho, que preside a audiência, aos vereadores, colegas nossos, presidente Edinho, vereadora Janaína, chefe de gabinete, professor Elô, diretor do Departamento de Saúde, Rômulo, Jonatas, da Regulação Fundiária, e a dona Ana, sempre cuidando da gente. Boa noite, dona Ana. Joaquim, novamente, eu até brinco com as pessoas quando a gente fala que vai participar de uma audiência pública relacionada à questão das metas fiscais. A gente sempre agradeceu o seu trabalho de vir aqui, tirar algumas dúvidas, dar satisfação da importância disso, né? O que entristece ainda é a falta do engajamento, a falta da participação popular, de estar vindo aqui, saber o quanto tem de dinheiro, saber o tanto que tem para ser aplicado,
como está sendo dividido esse recurso. Mas, como sempre, né, Joaquim? A pergunta que sempre é parte por conta de uma cobrança que eu, quanto servidor, recebo. Existe alguma estimativa, alguma programação relacionada hoje ao reajuste do Vale Alimentação do servidor, observando essa dotação orçamentária, que é uma dotação orçamentária recorde, né? Eu acho que nunca chegamos nos 3 dígitos de uma estimativa de arrecadação. Essa é a minha primeira pergunta. Vereador, a professora Elô, né, chefe de gabinete, ela está aqui, doutor Jonas também, está sendo feito um estudo para isso, ela pode até falar mais detalhes. A gente já, nesses primeiros meses, diante de números que foram estudados, né, receita corrente líquida, saldo em caixa, superávit, a gente começou a dar os primeiros pontapés, né, quero falar assim, nesse ano, porque tinha ainda aquela perspectiva de mudança de governo no cenário federal, a gente não sabia a expectativa, o pensamento era positivo para isso, então, desde o ano passado, a gente estava já questionando essas coisas. Duas coisas que aconteceram de imediato foi o aumento do Vale Gás, né, que também foi pleiteado, a gente conversou isso, em um caso, e o outro caso é o aumento do servidor, né, 18,6 alguma coisa, 18, quase 19%. Isso aí, Juninho, já é um avanço, né, que a gente conseguiu fazer. Quanto ao Vale Alimentação também, está sendo feito estudo para a gente adaptar ainda o mais breve possível. Tá? Esse ano não foi? Isso, esse ano ainda, se Deus quiser. Tá bom? Também a outra pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? O percentual da folha de pagamento hoje está em qual percentual? Nós fechamos 2022 em torno de 36%. Já para esses primeiros meses você não consegue? A perspectiva nossa, com esse reajuste que foi dado, a gente teve que adequar, vocês sabem, né? Cumprir o piso do professor, né? Cumprir outros pisos, também o salário mínimo, né? Ademais, eu quero falar assim, como é que fala? Todo estudo que foi feito, tá? A gente não pode fugir da responsabilidade fiscal, tá? Porque a receita nossa hoje, a gente está vendo isso, fechou ano passado, com a corrente líquida, vocês sabem disso, em corrente líquida, né? A arrecadação, 110 milhões, mas corrente líquida, 98 milhões, tá? Em torno de 100 milhões. Então, a gente está trabalhando em cima dessa projeção, tá? Voltando a falar, a receita pode diminuir? Pode, porque essa fotografia, esse valor, foi feito dia 31 de dezembro, tá? Daqui a 4 meses vamos fazer. Ela vai se comportar, porque ela vai tirar 4 meses, colocar 4 meses novos de receita, e isso está despesa também, ela vai se comportar, vai melhorar, como é que a gente vai fazer? Tá? Então, a perspectiva nossa é em torno de 45%, 46%, com esse aumento. Ora, não vou falar com sobra, mas... Está prudencial, né? Não, está mais prudencial. Ele está nem no alerta, ele pega, que é 48,6%. Mas o 51,30%, ó para você ver, é o prudencial, entendeu? Então, a gente está sabendo que não temos, como é que fala, feito nada sem ser com cautela. Que a gente fala também, poderia ser feito há mais tempo, mas tudo isso com estudo, porque a gente tem que fazer muito estudo e perspectiva de projeção. Então, o que dá para fazer? Não adianta a gente também assumir, como já falado várias vezes, assumir uma coisa que a gente não vai poder cumprir. Isso aí está sob controle. Tá? Então, uma das prioridades que foi, voltando a falar, foi essa aí. Gasto com o pessoal dentro da cautela e do que dá para fazer. Tá? Obrigado. Obrigado por tirar nossas dúvidas, Joaquim. Deus abençoe pela atenção. Obrigado. Nesse momento, deixo novamente franqueada a palavra, se alguém quiser utilizar dessa audiência pública para algum questionamento, alguma sugestão ou apontamento, a oportunidade é nesse momento. E perguntar para o Mido mais uma vez, Mido, se tiver algum questionamento nos canais digitais da Câmara, se tiver algum questionamento, se puder trazer para a gente, por gentileza, aproveitar esse momento que o Joaquim está aqui na audiência. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, é só se manifestar. Não tem manifestação em plenário para fazer uso nessa audiência pública, também não tem retorno dos canais digitais da Câmara. Eu agradeço muito, Joaquim, a sua participação aqui, sempre trazendo para a gente as questões relacionadas à contabilidade da Prefeitura do município de Paraibuna,
e costumo dizer, Joaquim, que o poder público, sem dúvida alguma, tem vontades ilimitadas e recursos limitados. E dentro da responsabilidade, nós podemos ver que o município conseguiu, no exercício de 2022, cumprir os seus projetos, conseguiu dar continuidade nos seus projetos, sempre com prudência, com responsabilidade e, sem dúvida alguma, dando o efetivo retorno à sociedade dos tributos que são pagos, né, com escola funcionando, saúde funcionando, infraestrutura avançando para os bairros. Então, nós vemos que tem um progresso no município com responsabilidade, de acordo com os números que você trouxe aqui, de acordo com esta contabilidade que foi apresentada nessa audiência de hoje. Se ninguém mais tiver nada para se manifestar, eu declaro encerrada essa audiência pública e comunico que nós teremos, às 19 horas, a audiência pública da saúde. Vou pedir para o Mido encerrar o vídeo dessa audiência e fazer um novo bloco para ficar 2 gravações distintas. Não havendo ninguém mais a se manifestar, eu declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de todos. Obrigado.